petróleo, como falamos, a mais de $100 o barril, deixa um outro tema vir à tona. A política nacional de fertilizantes retorna com força ao debate. A produção nacional se torna mais necessária quando a importação expõe as fragilidades de uma dependência externa. Aqui no estúdio comigo, Marcelo Brito, nosso colunista, para explicar e trazer algumas luzes, Marcelo, sobre esse tema, política nacional tão importante e que não é uma discussão do agora. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Olha, petróleo bateu $100, a gente volta a discutir o Plano Nacional de Fertilizante com mais força. Veja bem, eu, como representante do setor, participei de uma reunião sobre o tema com o ministro Reinaldo Stefani em 2007. Nós estamos em 2026 e continuamos nessa discussão. O Plano Nacional de Fertilizantes deveria ter sido lançado em 2010. Foi lançado em 2022. Veja só o atraso. Em 2023 ele sofreu uma revisão para estar mais antenado, vamos dizer, com as normativas internacionais, com tudo que é novo e com as necessidades brasileiras. Então, assim, quando chega nesse ponto, aí sim volta o tema e a gente começa a conversar sobre isso, Isadora. E a gente tem paradoxos envolvendo toda essa temática, porque tem uma desintegração aí. Então, esse é o grande problema do nosso Plano Nacional de Fertilizantes. Olha só, não tem prioridade na agenda pública brasileira. Estados Unidos tem uma política específica para fertilizantes, Europa tem uma política específica para fertilizantes, a China também, veja que agora nós temos dificuldade até de importar algumas coisas da China, porque a China fez o bloqueio em proteção do mercado. Aqui no Brasil, com toda essa nossa dependência, a gente não enxerga ainda isso como algo de interesse da nação. Isso pode impactar a inflação, pode impactar segurança alimentar, pode impactar a indústria local na parte de processamento, pode impactar as nossas exportações, mas a gente não enxerga isso como prioridade. Quer ver uns exemplos? Nós temos 6 plantas de amônia em Cubatão, aqui no interior de São Paulo. 2 fecharam em 2024 e uma fechou em 2025. Como é que pode ser prioridade nacional o retorno desse setor com tanta força se nós paralisamos 3 das 6 plantas que nós temos aqui no polo petroquímico de Cubatão? Outro ponto, o governo ano passado subiu o PIS/COFINS sobre fertilizantes. Então não adianta, Isadora, o MAPA fazer um trabalho super importante e eu tenho acompanhado nesses últimos 3 anos, o trabalho do MAPA sobre o Plano Nacional de Fertilizantes foi exímio, construir um negócio assim com começo, meio e fim, factível de ser implementado. Agora, enquanto os outros ministérios não enxergarem isso como algo de interesse e de necessidade de uma política pública séria, enquanto o executivo não enxergar isso, que tem impacto direto sobre 30% do PIB brasileiro, enquanto o legislativo não entender também que as leis produzidas têm que estar de acordo com uma estratégia de longo prazo, o Brasil vai continuar refém desse processo. O nosso gás é muito caro, então mesmo com as Faféns que a Petrobras está recolocando em funcionamento, que se tudo correr bem em 2029, todas estarão em pleno funcionamento, diminuirá a nossa dependência externa em ureia em 35%. Mas resta uma pergunta, com o preço tão alto do gás nacional, que não se alinha com o mercado internacional, a ureia que a gente vai produzir aqui será competitiva? Então a pergunta é o seguinte, por que não existe uma política pública voltada para esse setor, da mesma forma que nós criamos, por exemplo, para o gás utilizado pelas termoelétricas? Então, o Plano Nacional de Fertilizantes hoje sofre lobbies contrários dos exportadores de fertilizantes ao Brasil, que eu não quero que isso mude, dos transportadores de gás aqui dentro, ou seja, são muitos lobbies contrários a um setor de tamanha importância no Brasil. Não é possível que a gente volte a discutir isso somente quando o petróleo bate a $100. E quando você trouxe aí as Faféns, né, as fábricas então reativadas, a gente está falando de Bahia, Sergipe, só para conectar o nosso espectador com esse mapa. Paraná e Mato Grosso. Vamos ver como evolui, mas fica o recado de política nacional de fertilizantes à tona com toda a força por causa do petróleo. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia em Brasília, caso contrário, esse setor gigantesco no Brasil continuará a ser dependente do mercado externo. Muito obrigada pela participação e as informações. Marcelo Brito, até quarta-feira. Até quarta.